Milene, que raios de assunto é esse? Calma, gente, eu vou explicar. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como eu vejo o papel da criança na sociedade alemã. Isso, é claro, é a minha opinião, opinião de uma mãe brasileira de 2 filhos que já viveu com eles no Brasil e que agora veio de mudança para a Alemanha, vive aqui há um ano e observou algumas coisinhas referente ao comportamento das crianças e como elas são vistas aqui na Alemanha. Algumas pessoas já me perguntaram em comentários aqui dos vídeos do YouTube como que é a questão da criança na Alemanha, porque elas ouviram falar que as crianças não podem ir nos ambientes junto com os pais, que no ambiente noturno não tem criança e blá blá blá. Bom, gente, eu posso dizer pra vocês, nessa minha experiência de um ano aqui, que realmente é muito difícil você ver uma criança junto com os pais, por exemplo, num restaurante à noite. É mais fácil você ver um cachorro enorme debaixo da mesa do que você ver uma criança. No Brasil, eu estava muito acostumada a sair com os meus filhos o tempo todo. Toda a programação que a gente tinha, seja ela diurna ou noturna, sempre incluía eles. É lógico que uma vez ou outra a gente deixava com os avós para ir num casamento, ou para ir em algum lugar reservado, ou para sair só com meu marido e tudo mais. Mas o que me facilitava muito é que no meu círculo de amigos, gente, incrível, todos os meus amigos tiveram filhos no mesmo tempo que eu. Ou seja, as crianças estavam crescendo juntas, então a gente fazia programas, a gente saía para restaurantes que tivessem espaço kids, a gente ia um na casa do outro, colocava as crianças para brincar e tudo mais. Então, era super tranquilo. Vira e mexe, de final de semana a gente tinha aniversário de criança para ir, às vezes dia de semana também, porque às vezes em buffet você sabe que é mais barato dia de semana, e a gente ia sem maiores problemas. Acontece que no Brasil a gente tem muito local específico com espaço kids. E aqui na Alemanha, gente, é muito difícil encontrar lugar assim. Tem, até aqui na minha cidade tem um restaurante que você tem um espaço kids, mas assim, é muito difícil de encontrar. Geralmente esses restaurantes os pais vão com os filhos durante o dia. E pior, aqui na minha cidade não tem shopping, por exemplo, né? Se eu quiser ir no shopping, eu tenho que ir para uma cidade um pouco mais distante. Então isso dificulta muito a saída noturna, né? A vida noturna que a gente tinha no Brasil, a gente não tem aqui. Eu sempre analisei a Alemanha como não tendo muita vida noturna para pais que têm filhos, né? Aqui geralmente ou os pais saem e deixam os filhos com babysitters, o que para mim é um pouco inviável ainda, porque elas só falam alemão e eu não vou deixar meus filhos com alguém falando alemão porque eles mesmos ainda não entendem alemão. Até tem, de vez em quando, uma ou outra brasileira, mas eu ainda não tive necessidade de deixar os meus filhos com, ainda não quis. Ou então eles deixam com avós, com primos, com tios, e a gente não tem família aqui, né? A gente tem uns amigos, mas que ainda são casados, sem filhos, a gente também não vê necessidade de deixar com eles. Nunca a gente pediria, não é o caso também. Além disso, as crianças aqui na Alemanha são acostumadas a dormir bem cedo, gente. Por que bem cedo? Eu conversei com uma professora de escola há um tempinho atrás, ela é brasileira, mas ela também já deu aula em escola aqui na Alemanha. E ela diz que nas escolas mesmo, quando eles entram na primeira série com 6 anos, os alunos e os pais já são orientados que crianças com 6 anos devem ir dormir às 6. Crianças com 7 anos devem ir para a cama às 7 da noite. Crianças com 8 às 8 e crianças com 9 e acima a partir das 9 horas da noite. Eu acho que meus filhos já têm 10 anos, gente, porque eles vão sempre depois das 9. Na verdade, eu acho que isso é uma questão de cultura, não acho isso errado. Acho sim que a criança tem que dormir bem para poder ter um bom aprendizado no dia seguinte, para descansar, porque é dormindo que elas crescem, enfim. Mas eu acho que na maternidade não existe o certo e o errado. Eu acho que cada pai encontra ali o seu meio termo. Eu sempre acostumei os meus filhos a dormirem por volta de 9 horas mais ou menos. Como que é a minha rotina? Depois que a gente já jantou, já brincou, já fez tudo o que tinha que fazer, a gente vai para a cama por volta de 7, 7 e meia. Deitamos os 4 juntos, eu, meu marido e os meus 2 filhos. E aí a gente assiste televisão, a gente conversa sobre o que aconteceu no dia. Às vezes a gente brinca ali um pouquinho na cama, faz coceguinha, tal, dá umas risadas.
E aí, geralmente, por volta de 8 e 8 e meia, automaticamente a Manu e o Felipe dá soninho neles, eles viram pro lado e dormem sem qualquer problema. Eu nunca tive problema de ter que ficar até 11 horas, meia-noite, ai, meu filho não quer dormir, ai, hoje meu filho tá elétrico. Não, eu sempre tive essa rotina, então acho que eles acostumaram com isso e todo dia é uma tranquilidade para dormir e eles dormem por volta de 8 e meia, 9 horas. Final de semana passa mais, eles vão até umas 11, 11 e meia, eles nunca aguentam ficar mais do que isso, a não ser que fosse uma festa, né, um aniversário, mas como isso não tem aqui na Alemanha, então lá no Brasil eles ficavam até mais tarde. Aqui eles não ficam, eles dormem sempre esse horário. E eu vou explicar por que nem toda criança na Alemanha conhece a Lua. Isso, na verdade, gente, foi um jeito divertido de abordar o assunto. Por quê? Eu tenho uma amiga minha que ela é brasileira e ela mora aqui na Alemanha há bastante tempo, os filhos dela são nascidos aqui. E ela me contou que um dia, porque aqui no verão anoitece muito tarde, por volta de 9 e meia da noite. Então, o que que ela faz? Como os filhos dela têm a rotininha lá de dormir por volta de 7, 7 e meia, ela fecha as persianas e coloca eles para dormir para dizer que é noite, porque fica muito claro. E aí teve um dia à noite, acho que no inverno, que eles saíram para jantar e quando eles estavam voltando a pé, o filho dela olhou para o céu e falou assim: "Nossa, mamãe, mas ela vem sempre? Tá todo dia aqui a lua?" Ou seja, ele nem sabe que a lua tá ali todo dia porque ele não tem esse contato com a vida noturna. Isso quando ele era menorzinho, acho que ele tinha uns 6, 7 anos, hoje ele tem 10, acho que 10, se eu não me engano. Então foi uma maneira divertida de dizer que as crianças aqui dormem cedo, que as crianças aqui não frequentam restaurantes à noite, que o papel delas na sociedade alemã é aprender, obedecer os pais, dormir cedo, descansar, cumprir com as suas tarefas, né? No Brasil a gente é um pouquinho mais liberal quanto a isso, os filhos dormem mais tarde, às vezes ficam até tarde na rua, quem mora em casa, ou então às vezes vai para casa de um amigo e volta tarde, vai para casa do vô, da avó, come doce, bala e volta tarde. Pelo menos eu sempre vi no meu círculo de amigos esse tipo de comportamento. É claro que vai ter gente que vai dizer, ai não, eu aqui no Brasil, eu cuido dos meus filhos, eu educo eles para dormirem cedo, assim como é aí na Alemanha, porque eu acho que é o correto. Assim como vai ter gente que mora aqui que vai dizer que não, que leva a vida normal, sem precisar colocar o filho na cama cedo. Eu não coloco cedo, pra mim é cedo na verdade, porque depois que eles dormem por volta de 8 e meia, 9, 9 e meia, eu ainda consigo ficar ali 1 horinha, 2 horinhas conversando com o marido, namorando, né, e tudo mais. Então, eu acho que é o suficiente, pra mim funciona, eu acho sim que eles descansam. O Felipe é menorzinho, às vezes ele fica um pouquinho cansado na escola, mas ele já tá se adaptando melhor. E é isso, gente. Eu acho que em cada país tem uma cultura e a gente tem que aceitar. E a gente não tem que apontar e criticar. A gente absorve aquilo que é bom, tenta copiar se for bom pra você, se não, apenas observa e não critica, né? Tá bom? É isso. Então, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau.